Bom dia a todos. Agradeço, por mais um dia da nossa campanha. Hoje nós vamos iniciar o terceiro dia da campanha Liderança de Cristo. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre que Jesus confiava nos seus instintos, O Velho Testamento conta uma história sobre o profeta Balaão. Ele estava numa missão para amaldiçoar o povo de Israel quando sua jumenta empacou na estrada. Embora o profeta batesse no animal, ele se recusava a seguir por aquele caminho. Irritado, Balaão continuou a açoitá-la com violência, aparentemente colocando em prática o estilo de administração de se impor pelo medo e pela intimidação. Finalmente, a jumenta gritou: "O que foi que eu fiz contra você? Por que você me bateu 3 vezes? Por acaso você não tem montado em mim toda a vida?" O anjo do Senhor apareceu então diante do profeta e repreendeu-o por espancar o animal que na verdade salvara a sua vida. Eu vim como seu inimigo para fazer você voltar, pois você não deveria estar fazendo essa viagem. Mas a sua jumenta me viu e se desviou 3 vezes. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você e ela teria ficado viva. Essa história está em Números 22, 28. É muito bonita, viu, gente? Sempre que leio essa história, fico imaginando o Balaão beijando a jumenta, eternamente agradecido por ter livrado ele da morte, É tênue a linha que permite discernir quando a posição é um sinal de Deus, tentando indicar outro caminho, ou quando é apenas um teste de coragem. Se você precisa agir com violência para livrar-se das forças da oposição, provavelmente não está no caminho de Deus. Se você faz tudo o que pode para alcançar um objetivo, mas acaba não conseguindo, pode ser que um anjo esteja em alguma parte do seu caminho. Portanto, não bata no jumento. Espere um pouco. Sinta o aroma das flores e pense no seu trajeto, na sua missão. Quando os guardas romanos chegaram para prender Jesus, Pedro puxou a espada para defender seu mestre e chegou a cortar a orelha direita de um deles. Essa história está em João 18:10. Aqui está uma oportunidade, Aqui estava uma oportunidade para Jesus escapar, mas ele sabia que sua prisão fazia parte de um plano divino. Ele sabia que chegara a hora, Que era bobeira, Ele tentar defender, porque ele tinha que passar por isso, Jesus estava totalmente comprometido com a sua causa. E você está comprometido com a sua causa? Um amigo, Mais uma história. Um amigo certa vez me perguntou o que Jesus estava tentando ensinar ao seu grupo quando expulsou os cambistas do templo. Mateus 21:12. Algumas pessoas dizem que Jesus fez aquilo para mostrar o desprezo pela ganância. Outros acreditam que ele simplesmente perdeu o controle. Eu acho que o coração de Jesus se encheu tanto de emoção que transbordou em ação. Considere isso raiva ou honradez. Definitivamente houve um sentimento forte ali. Os líderes sabem o momento de gritar, extravasar suas emoções e muitas vezes precisam fazer isso. A igreja era o templo de Jesus, era a casa dele, era um templo, é um solo sagrado, Eu creio que ele ficou muito triste mesmo, até revoltado de ver que lá estava todo mundo vendendo, comprando, fazendo aquela algazarra num lugar sagrado. Imagine você na sua firma, na sua empresa, você achando que seus funcionários estão trabalhando, dando o melhor de si. Se você chega, de repente, lá estão tudo jogando, olhando na internet e tudo parado, Você também ia surtar, Porque você está pagando, não só porque você está pagando, mas você confia nessa pessoa que está lá, É a mesma coisa que Jesus sentiu,
quando está reunido com clientes com frequência, né? O escritor, consultor e conferencistas Tom Peter grita, berra e bate os pés para protestar contra alguma política estúpida ou arcaica. Há quem diga que ele pode ter esse tipo de comportamento porque já é famoso, né? E a escritora diz: eu defendo a tese de que ele ganhou reconhecimento porque não esconde sua paixão. Ele está totalmente comprometido com a excelência. Ele quer o melhor, né? Um líder de verdade, né? Vai se preocupar com a excelência do seu nome, com o nome que ele carrega, né? Um líder que não esteja passionalmente comprometido com uma causa não conseguirá muito empenho dos outros. O mundo abrirá caminho para quem sabe o que quer, porque não existe muita concorrência quando existe um compromisso apaixonado. As escrituras incluem exemplos da reação de Deus à falta de comprometimento. Jesus dizia que era melhor ser quente como fogo ou frio como gelo, porque ele lançaria fora quem fosse apenas morno. Olha que palavra bonita, né? Ou você é apaixonado pelo seu serviço, ou não é, né? Que quando você é apaixonado pelo seu serviço, você vai dar o melhor, você quer ver aquela firma crescer, né? É Apocalipse 3:15. Ele constantemente advertia seus seguidores da importância de se envolver profundamente com sua missão. Ele estava disposto a caminhar sozinho e caminhou para cumprir as suas obrigações. Nenhuma hora ele deixou de cumprir suas obrigações. Um dos exemplos mais favoritos é a história de Elias desafiando os profetas Baal e seus ídolos. Elias disse aos incrédulos que ele provaria que só havia um Deus, pedindo ao Senhor que lançasse fogo dos céus para consumir sua oferenda. Essa história é muito bonita, nós já contamos, né? Se Deus não atendesse a sua prece, então os deuses de Baal eram verdadeiros e os profetas poderiam matá-lo. Ele cortou o novilho, né? E colocou no altar. Essa história nós já contamos, mas eu vou resumir. O fogo desceu, né? E os profetas de Baal ficou admirado porque com o que ele fez, porque ele tinha fé inabalável em Deus, né? Elias tinha fogo. Quando estava pronto para deixar a terra, perguntou ao seu protegido, o profeta Eliseu, o que ele queria. Eliseu prontamente respondeu que queria uma dose dupla do espírito de Elias. Está em 2 Reis 2:9. E ele conseguiu. Ele recebeu tanta energia comprometida em relação a Deus que anos depois alguns soldados lançaram sobre seu túmulo um homem morto que instantaneamente recobrou a vida. Pode-se alegar que isso é apenas a lenda, mas a mensagem é contundente. A influência sobreviverá à vida física da pessoa quando houver energia comprometida. Quando ele era comprometido, né, com Deus. Às vezes o compromisso apaixonado não é imediatamente óbvio. Sempre, né? Segundo a escritora, ela sempre ficava maravilhada com a dedicação de Georgia O'Keeffe, a sua arte, né? Que ela estava tão envolvida com as suas cores e ela dava os melhores de si, né? Nas suas pinturas, ela fazia o melhor. Então, ela colocava a sua alma naquela pintura, naquilo que ela fazia, ela dava o seu melhor. Então Jesus, ele era totalmente comprometido com a sua causa, como costuma acontecer com os líderes, seus seguidores. Queriam todos se sentar perto dele na ceia, mas nenhum queria ajudá-lo a limpar o chão. Todos estavam eufóricos na celebração de Domingo de Ramos, quando a multidão estendia seus mantos e jogava ramos de flores ao pé de Jesus, mas ninguém quis caminhar com o Filho de Deus em sua Via Crucis, até a feia e solitária colina de Gólgota.
palavra de origem aramaica, que significa calvário ou lugar de caveira. Os líderes devem estar dispostos a caminhar até o alto da coluna sozinhos. Eles devem ter um comprometimento apaixonado com Jesus, né? Você está verdadeiramente, uma pergunta, você está verdadeiramente comprometido com alguma causa? Você já demonstrou esse comprometimento? O que você fez até hoje de relevante? Você pode escrever isso na folha e ver o que você fez até hoje pela sua firma, pelo seu estabelecimento. Se você procurou estudar, aprender mais, ou se você estagnou, parou, acha que tá bom, né? E vou ler mais um pedacinho, depois nós vamos entrar em outros assuntos. Ele pedia, Jesus pedia coisas nobres. Ao estudar os livros da Bíblia, né? A gente pode aprender muita coisa que a gente nem imaginava, né? Por exemplo, Abraão, ajuda-me a segui-lo. Moisés, ajuda-me a libertar o teu povo. Era o que eles pediam, né? Eles pediam para Jesus isso. Davi, ajuda-me a matar os gigantes que ameaçam o nosso povo. Esther, ajuda-me a salvar essas pessoas. Salomão, dai-me sabedoria para governar o teu povo. A única coisa que Salomão sempre pediu para Deus e ele sempre perseguia era a sabedoria, porque ele sabia que com a sabedoria ele ia ser o melhor governante, ele ia ter discernimento do certo, do errado, de tudo aquilo, né? Isaías, dá-me lábios puros para dizer as tuas palavras. Ele pedia modificação, que Deus tivesse prazer em ver e pregar suas palavras, né? Pedro, ajuda-me a alimentar tuas ovelhas. As ovelhas, quando ele fala ajuda-me a alimentar tuas ovelhas, eram as pessoas que seguiam ele, né? Que eles queriam ganhar para Deus, almas. Jesus, ajude-me a mostrar a ele o teu amor. Jesus também pedia para o Pai, né? Para dar forças também para ele, né? Há um verso que diz, o nobre só projeta coisas nobres na sua nobreza, né? Perseverará. Isaías 32:8. Jesus, ele era um líder que só pedia coisas nobres. Ele pedia para curar, para perdoar, para amar. Aos 12 anos, ele usou as seguintes palavras que definiu sua missão. O Senhor Deus me enviou para pregar boas novas aos pobres, para curar os corações que estão partidos, para programar a libertação aos cativos, para consolar todos os que choram e pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espíritos angustiados. Isaías 61:11-3. Nobre é uma palavra bela, mas pouco usada nos dias de hoje. A gente só vê esse nobre quando a gente está falando da nobreza, né, da Inglaterra, né? As revistas e jornais voltados para o mundo dos negócios dificilmente publicariam uma reportagem sobre as 10 campanhas mais nobres ou um artigo sobre como ser um executivo nobre. Mas acredito que no fundo as pessoas são basicamente nobres. Elas fazem doações para ajudar crianças carentes e contribuem para campanhas contra a fome, desde que elas estejam fazendo de coração, não para se aparecer, não para o político que quer ganhar voto, que fica fazendo isso apenas para mostrar quanto ele é bonzinho. Isso é errado, não agrada a Deus. Deus gosta que você faz as coisas de coração. Por que não podemos ter outro, né? Por que não podemos ter um grupo totalmente dedicado à busca da nobreza, um grupo que faz alguma coisa para alguém? Quando morava em Campinas, eu conheci uma senhora que ela estava com o marido dela doente e o sogro dela morava com ela, o sogro dela também era doente e ela não tinha renda. Ela pediu para que eu ajudasse ela a costurar, porque eu também costuro. E ela queria aprender a costurar.
Aí eu resolvi dar um curso de corte e costura para ela, totalmente gratuito. Ensinei ela a fazer molde, ensinei ela a fazer tudo, não cobrava um tostão dela. E um dia, num ponto de ônibus lá em Campinas, eu encontrei com ela com a sacola. Ela veio me abraçando, até chorou e me agradeceu muito por ter ajudado ela, porque o marido dela não pôde mais trabalhar e ela tinha que sustentar a casa. Então ela começou a fazer roupa, vender roupa para fora e a vida dela foi melhorando. Ela falou que se não fosse a minha ajuda, ela não sabe o que seria da vida dela. É muito assim gratificante, né, a gente saber que contribuiu para ajudar uma pessoa, né? Quantas pessoas sabem fazer alguma coisa, mas nunca ajudou ninguém, não ensina ninguém, não sabe nada, né? Aquilo lá, se ele morrer, vai pro túmulo com ele, porque ele não tem capacidade de ensinar ninguém. Então, é por isso que eu resolvi fazer essa campanha da liderança em Cristo. Porque não adianta ficar só falando só profecia, profecia, mas você também tem que ensinar as pessoas a pegar o peixe, né? A pescar e crescer na vida, né? Que é tão bom você ver uma pessoa que cresceu na vida, que você contribuiu, que você ajudou, né? E eu vou contar depois outras histórias para vocês, que para vocês ficar mais animado, né? Animado e mudar de vida. Que qualidades queremos em nossos líderes? Pensa nisso. Deus deseja que todos que governam sejam justos e íntegros. Pensem como o mundo mudaria se os líderes mundiais tivessem essas duas qualidades, íntegros e justos. Os nossos políticos são íntegros e justos? Dá para contar no dedo, né? Os políticos que são íntegros e justos. Deus se compadece do pobre, do oprimido, do fraco e dos necessitados, porque são preciosos para Ele. Se Deus ama e se preocupa tanto com tais pessoas, como podemos ignorá-la? Se Deus ama eles e nós não amamos, se você não ama o seu próximo, como que você vai amar Deus se você nunca viu? Né? Examine o que você ignorando, que você ignora, e olhe a situação do seu semelhante ou do seu funcionário e atenda às suas necessidades. Muitos patrão não sabe nem o nome dos seus funcionários, não quer nem saber das existências, é como se ele fosse um objeto. Nos Estados Unidos tem empresários americanos que eles usam disfarces e vão trabalhar na sua própria firma, sendo totalmente irreconhecível pelos funcionários. Eles vão lá para checar as condições ou os tratamentos dados aos seus funcionários por parte daqueles que deveriam liderá-lo. E muitas vezes ficam chocados, pois notam que muitos trabalham muito, passam necessidades e não têm nenhum reconhecimento. Depois que ele trabalha em todas as áreas lá da firma dele mesmo, ele fica sabendo tudo o que se passa lá, né? Ele não fica esperando ninguém fofocar para ele, ele vai atrás. Depois eles se apresentam para todos e ajudam com estudos, viagem, né? Aumenta o salário, sobe de cargo, muda de cargo, ou às vezes ele demite aqueles que deveria estar liderando e está lá só dando uma de bom, né? Que não tem paciência, não sabe nem trabalhar. Eles fazem parte daqueles patrões humanizados, que sente a dor do seu próximo, e com isso as fábricas deles crescem mais, pois todos se sentem motivados e felizes. E tem aqueles também que são opressivos, porque eu tive uma amiga que ela ficou uma semana internada em São Paulo, que ela trabalhava numa confecção, e lá eles queriam só que a pessoa costurasse, eles queriam produção, e nada estava bom para eles. Ela foi ficando tão estressada, que ela deu uma crise de choro tão grande, que ela ficou uma semana internada, fazendo sonoterapia, tomando até medicamento, né, soro, para poder sair dessa depressão que ela entrou. Ela teve que sair do serviço, porque aquilo lá era desumano.
eram praticamente serviço escravo. Esse negócio da pessoa só querer produção, eles não lembram nem que a pessoa é um ser humano, né? Será que se colocasse eles no lugar da pessoa, eles iam gostar? Sabemos que é algo certo quando temos que a confirmação do Espírito Santo, quando você quer abrir um negócio, você quer que o seu negócio vá para frente, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está nos direcionando. Mas quando nos dizem que não iremos crescer, presta bem atenção, muitos, às vezes você está animado, né? E conversa com alguém e fala que você está pensando em crescer, na hora a pessoa te dá um banho de água gelada, né? Eles dizem que não iremos crescer, que nossas iniciativas jamais darão certo, que somos medíocres e que o nosso objetivo é muito difícil demais para ser atingido. O que nós devemos fazer? Nós devemos rejeitar esse discurso, pois não passa de uma influência maligna, espírito de inveja. Não conte os seus projetos para pessoas invejosas. E na Bíblia está bem claro, não temais, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10. E daí agora eu vou ler um pedacinho só de um salmo, para nós entrar na oração final, tá? Salmo 72. Reveste da tua justiça, ó rei, ó Deus, e o filho do rei, da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade para o povo, e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos entre os povos, e liberte os filhos dos pobres, esmague ele o opressor. Vou ler só esse pedacinho, tá? Você vê que Deus está de olho nas maldades do povo, né? Na oração final, quando eu falar para vocês colocar o nome, vocês colocam o nome, tá? Oração final. Eu vou falar, eu, Tereza. Você fala, eu, fulano de tal. Eu, Tereza, corto, renuncio a todos os espíritos e guias que foram invocados sobre mim, sobre a minha empresa. Você coloca o nome da sua empresa. Eu vou pôr Escola Primeiros Passos. Quebra todo o jugo hereditário da minha família até a 10ª geração. Tudo o que está atrapalhando o meu crescimento nesse estabelecimento, nessa firma, você coloca o nome da sua firma. Você escreve o nome, coloca também. Coloque, meu Pai Todo-Poderoso, pessoas de caráter para trabalhar comigo, que veste de verdade a camisa desse estabelecimento. Eu vou poder da escola, Primeiro Espaço, vocês põem a de vocês. E quer ver ela crescer, que todos possam trabalhar em harmonia e respeite a diferença. Em nome de Jesus, eu, Tereza, hoje coloco a minha firma, Escola Primeiros Passos, em suas mãos e declaro que ela é abençoada em nome de Jesus. Que Deus dê um dia muito abençoado para todos, que Deus faça florescer todos os seus projetos, que elimine as pessoas invejosas da sua vida, que não quer ver o seu crescimento, aqueles que falam mal de você por trás, que Deus feche a boca da serpente, derruba por terra toda a muralha do impossível na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser, tá? Agradeço muito a vocês terem ficado comigo até agora e ter aguentado, viu, todas essas conversas.